Oi meninas, boa tarde, né? Bom dia ou boa noite. Vamos começar agora então mais uma aula sobre alterações locais da circulação. E agora nós vamos falar sobre isquemia, né? A isquemia, como nós já falamos dela em algumas aulas, a isquemia, ela é a falta de oxigenação que vai ser causada pela interrupção do fluxo sanguíneo em algum local, né, do corpo do nosso paciente. O mais comum que a gente costuma ver é o coração e o cérebro, né, o chamado infarto e o AVE, acidente vascular encefálico. Mas a gente tem algumas outras configurações da isquemia e vamos entender aqui um pouquinho mais sobre isso. Essa aula não é sobre infarto e também não é sobre AVE, tá bom? Então, primeiro vamos estudar o fenômeno da isquemia, para depois começarmos a falar de infarto, começarmos a falar de AVE. E nessa parte da patologia é onde a gente vai parar de ver todos os esquemas, vamos parar de ver todas as formas como acontecem as doenças e vamos começar a entender as doenças em si. Então, até agora, o que a gente já viu? A gente já viu um pouco sobre necrose, apoptose, transporte, né, de nutrientes na célula. A gente já viu as mudanças que acontecem na célula na forma macrocelular e microcelular, né? Nós já vimos tudo isso, então a partir de agora, após essa aula da isquemia, vamos começar a estudar as doenças propriamente ditas, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer então aqui primeiro um apanhado da parte anatômica, né, do coração humano. Então, aqui nós temos a ver a aorta, né? Neste local aqui, nós temos também veia cava superior, as duas, né? São as principais do nosso sistema circulatório. E aqui tem algo muito importante que é o sistema de condução elétrico do nosso coração. Essa parte é importante a gente relembrar isso aqui, ou se vocês não viram em anatomia, calma, não tem problema, nós vamos ver agora. Porque isso aqui é importante para a gente entender como que acontece a isquemia. Bom, então primeiro, neste local aqui, nós temos o nó sinusal. O nó sinusal, ele é quem vai gerar o primeiro impulso elétrico, tá bom? Do coração. Lembrando que cada impulso elétrico, ele vai fazer a sua condução, e essa condução vai fazer com que ou os átrios ou os ventrículos façam a contração. E isso vai fazer com que o sangue seja ejetado no coração e que ele seja também, que ele saia, né, do coração. E aí, aqui, neste local, nós temos, então, o segundo ponto de condução elétrica, que se chama nó atrioventricular. O que acontece? O impulso vai ser gerado aqui no nó sinusal e aí ele vai ser ligado ao átrio ventricular. E aí ele vai passar por toda essa veia aqui e aí ele vai vir aqui no nó atrioventricular. No nó atrioventricular, ele vai ser conduzido nessa região até o feixe de His. O feixe de His é essa região aqui, tá? Ele vai, então, no feixe de His, fazer uma divisão. E essa divisão vai para o ramo esquerdo e para o ramo direito. Uma vez que o impulso elétrico foi dividido aqui no feixe de His para o ramo esquerdo e ramo direito, a gente vai ter, então, embaixo as fibras de Purkinje, né? Que são uma ramificação, tá? De todo esse impulso elétrico aqui. Então, essas são fibras que são condutoras de eletricidade no miocárdio. E aí, elas são menores, tá vendo? Ela tem várias ramificações. Isso para quê? Para que elas possam, então, envolver toda a região do músculo cardíaco e fazer com que ele se contraia. Bom, então aqui embaixo nós temos as fibras de Purkinje. Aqui embaixo a veia cava inferior, certo? Continuando, então, olha só como funciona, né? Esse é um esqueminha de tudo que eu falei antes. Então, aqui a gente tem
o nó sinusal ou sino atrial e ele vai gerar, então, um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ser encaminhado para o nó atrioventricular, vai ser, então, encaminhado aqui para o feixe de His, que vai se dividir em dois, e aí a gente vai ter um ramo direito e um ramo esquerdo, tá bom? E aqui embaixo, as fibras de Purkinje, que olha só, seguindo aqui, né, as bolinhas, vamos lá, elas vão fazer com que esse impulso chegue toda a parte, né, do ventrículo aqui do nosso coração, ok? Isso acontece várias e várias e várias vezes por minuto, fazendo com que a gente tenha as contrações cardíacas e gerando também os nossos batimentos, tá bom? Essa parte ela é bem importante. Vamos lá. Então, começando a falar de isquemia. O que é isquemia? Como a gente já falou em muitas aulas daqui para trás, a isquemia é a diminuição, né, da irrigação sanguínea, é quando uma área do corpo, não só do coração, ela para de receber oxigênio. E essa parada de receber oxigênio é justamente pela falta da irrigação sanguínea, né? Então, o principal aqui é a suspensão da irrigação sanguínea. E essa irrigação sanguínea vai então ocasionar uma obstrução arterial ou então pode ser uma vasoconstrição, tá? Nesse desenho aqui, a gente tem, por exemplo, uma esquematização, né, de um local onde houve uma obstrução, né? No caso aqui, ó, uma obstrução arterial. Neste caso aqui, neste local, houve a obstrução. Então, o impulso elétrico e também o sangue, ele viria por todo esse ramo e ele iria ser irrigado nessa área. O que acontece aqui? Por aqui haver uma obstrução, o fluxo sanguíneo ele é cortado. Então, essa área aqui vai sofrer isquemia. Por quê? Porque ela vai deixar de receber sangue e vai deixar de receber nutrientes, principalmente oxigênio. Então, a gente vai ter uma morte celular aqui, ok? Então, continuando. Quando a gente tem uma isquemia miocárdica, quer dizer que faltou sangue, faltou oxigênio em alguma área do miocárdio, no músculo cardíaco. E aí, então, a gente vai ter a supressão das necessidades metabólicas, né, do coração, principalmente de oxigênio, ok? Então, com essa falta do oxigênio, né, no músculo cardíaco, a gente vai ter um desequilíbrio em que? Na oferta e a demanda de oxigênio e de nutrientes. Então, isso vai gerar uma obstrução coronária, né? Vai ser por causa de uma obstrução coronária. Ou ele pode gerar a obstrução, ou ele pode ser a causa da obstrução. Então, voltando aqui para entender esse esqueminha aí. Então, quando a gente tem uma isquemia miocárdica, que é no coração, a gente vai ter a interrupção de um fluxo. E esse fluxo, né, vai deixar de levar principalmente oxigênio. Essa falta de oxigênio vai causar, então, um desequilíbrio, né, entre a oferta e a demanda de oxigênio e nutrientes no coração, e isso vai ser a causa ou vai ser devido, né, a uma obstrução das coronárias. A isquemia, então, né, vai fazer com que a gente tenha a instalação de alguns quadros clínicos, ou seja, seriam sintomas. Um dos primeiros sintomas é a angina pectoris, né? Às vezes vocês já ouviram falar, o paciente chega pra gente e fala assim, eu sofro de angina. O que é angina? A angina é nada mais, nada menos do que a dor precordial, né? Sem morte celular significativa. O que é isso? O paciente vai sentir uma dor no peito, né? E essa dor no peito é aquela que eles descrevem muito como uma dor aguda, uma dor bastante forte no local. E por que sem morte celular significativa? Porque ela é um dos primeiros sintomas
Quer dizer que não é só porque o paciente está sentindo uma dor cardíaca, né, uma angina, uma dor precordial, que já houve então a morte celular. Não, isso ainda pode não ter acontecido. Por quê? Porque a angina é o primeiro sintoma, tá bom? Vamos lá. Pode ser também que após a angina venha um infarto. Ah, professora, mas isso aí então é muito comum, porque o paciente sempre vai sentir uma dor e depois vai infartar. Sim, mas a angina nem sempre vai levar ao infarto do miocárdio, tá bom? Porque a angina ela é o primeiro sintoma. Pode ser que, dependendo do tamanho da área que estiver bloqueada, dependendo do tamanho da área que não esteja recebendo o oxigênio necessário, pode ser que isso demore um tempo ou pode ser até mesmo imediatamente, tá? Então, após sentir a angina, imediatamente ou um tempo depois, o paciente provavelmente vai sentir, então, vai ter um infarto do miocárdio. O que é esse infarto do miocárdio? É, então, a lesão isquêmica. Agora sim nós temos uma lesão, ó. Aqui nós temos uma morte celular, tá? Então, no infarto eu tenho a morte celular, tá bom? Do músculo cardíaco, que se deve principalmente à falta de oxigênio e de nutrientes. Pode também ocorrer morte súbita. Então, a morte súbita é o quê? É quando acontece um infarto? Não. A morte súbita ela vai depender do local onde a isquemia miocárdica vai acontecer. Se ela acontecer em uma área muito importante do coração, por exemplo, lá no nó sinusal, lembra? Aquele que é o primeiro que faz a geração do impulso? Sim, aí sim, a morte súbita pode acontecer. Nem sempre acontece, tá? Vocês vão ver aí, acaso vocês quiserem pesquisar, nem sempre ela vai acontecer de primeira, por exemplo, quando atinge um nó sinusal. Às vezes pode acontecer uma morte súbita em uma outra área que seja também importante, tá? Então, o que vai acontecer? O paciente vai ter um quadro de morte súbita quando a lesão causada pela falta de oxigênio e de nutrientes for muito rápida, tá? E for inesperada, ou seja, abrupta. De repente parou o aporte, né, de oxigênio e de nutriente numa área importante do coração e essa parada foi muito brusca e muito rápida e grande, né? O bloqueio tem que ser muito grande para isso acontecer. E aí então acontece a morte súbita. As três estão ligadas? Não. Não estão totalmente ligadas. Por quê? Porque eu posso ter apenas angina, tá? Que é o quê? A dor precordial sem a morte celular, ou seja, é o primeiro sintoma. Eu posso ter dor sem ter morrido nenhuma célula ainda, né? Porque ainda está em processo. Posso ter um infarto que está acompanhado da angina, mas nem sempre é condição. Toda vez que eu vou ter angina, vai ter um infarto? Não. O infarto em si, ele já é a lesão isquêmica, né? Então aqui nós já temos uma morte celular. E a morte súbita é quando essa morte celular, ela vai ser rápida e inesperada numa parte importante do coração do paciente, ok? Por último, a gente vai ter a insuficiência, que também é uma das formas, né, de instalação da isquemia. A insuficiência é quando o coração não consegue mais bombear sangue suficiente para o resto do corpo, não conseguindo então suprir as necessidades. O que é isso? Ele vai parar de funcionar? Não, ele não vai parar de funcionar, mas ele não vai mais ter a mesma eficiência de antes. Então, o tipo de sangue bombeado não vai ser suficiente. Se ele não vai ser suficiente, quer dizer que ele vai diminuir, tá bom? Então, a insuficiência cardíaca, nesse caso, também causada por uma obstrução, né? Também causa de também é uma forma de isquemia, e isso vai ser quando
o coração não vai conseguir bombear sangue suficiente para o restante do corpo. Ele bombeia? Bombeia, mas ele não consegue o suficiente, né? Então sempre vai ficar faltando. Aí nesse caso é uma insuficiência cardíaca, ok? Vamos lá, fatores de risco. Pacientes que têm predisposição genética, né? Aqui entra aquele caso, por exemplo, de pessoas que já tiveram infartos na família, pessoas que já tiveram necrose em alguma área do corpo, e isso em parentes de primeiro grau, né? Pais, avós, isso então, predisposição genética. Hábito de fumar, né? Por quê? Porque a gente sabe que o fumo vai alterar significativamente a capacidade pulmonar, que está totalmente ligada à capacidade sanguínea, né? De bombeamento do coração. O hábito de fumar faz com que o coração faça muito mais trabalho e isso pode fazer com que ele venha a ter uma obstrução de alguma forma. Hipercolesterolemia, né, que é a elevação da taxa de colesterol no sangue, ou seja, colesterol alto, né? E isso lembrando que qual é o colesterol que é o ruim e qual que é o bom, pessoal? Vocês lembram, né? O LDL, né, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol que não é ruim. Então nós temos a elevação do LDL na corrente sanguínea, que vai causar não só a hipercolesterolemia, mas a gente vai ver mais para frente que ele vai causar alguns outros probleminhas também. Temos também a hiperlipidemia, que são níveis elevados de lipídios no sangue, né? Ou seja, níveis elevados de gordura. Isso aí está altamente ligado ao tipo de alimentação do nosso paciente, né? Hipertensão arterial, por causa da pressão aumentada nas artérias, diabetes também, ansiedade pode causar, né, uma isquemia, porque a ansiedade também vai aumentar a carga cardíaca do coração, né, devido aos episódios de taquicardia que o paciente tem. Por isso, pessoal, se vocês andam ansiosos, né, vendo que está passando um pouquinho da conta, procura ajuda médica, porque isso aí é importante, tá? Estresse também é outro fator de risco, né? Para vocês observarem, porque ele está totalmente ligado à ansiedade. E está totalmente ligado ao quê? Ao aumento da carga cardíaca, né? O estresse também vai trazer taquicardia, o estresse também vai fazer com que o coração fique muito atarefado, vai fazer com que a condução elétrica seja acelerada. E aí também alimentação rica em gordura, principalmente em gordura animal, né? Aquela carne da picanha, né? Que tá cheia de gordurinha, aquilo ali não é bom. Aumenta o nosso fator de risco para ter uma isquemia, para ter então um fator que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, que é muito importante estar ligado à hipercolesterolemia e à hiperlipidemia, ok? Por último, o sedentarismo, né, que culmina em tudo isso aí. Se você já tem uma má alimentação, né, incluindo muita gordura animal, muitos lipídios, né, gorduras de qualquer forma, se você tem ansiedade e estresse e não pratica nenhum tipo de atividade física, suas chances são grandes, né? Então, ó, cuidar, viu, meninos? Vamos lá fazer exercício físico, né? Mesmo que seja em casa, dá uma paradinha no que estiver fazendo, não deixem de se exercitar, tá bom? Porque isso é bom, isso ajuda a diminuir os níveis de colesterol, ajuda o organismo a sintetizar os lipídios, né, as gorduras, e faz com que a gente tenha uma carga cardíaca um pouco mais resistente, ok? Então vamos lá. Então, a isquemia ela é a falta de oxigenação no tecido, ok? Acho que ficou bem claro até agora. Pode ocorrer num número pequeno de células, e nesse número pequeno de células ela pode não causar grandes danos.
ou ela pode acontecer numa área grande e causar um prejuízo tecidual. Quando ela ocorre numa área pequena e nós não temos grandes danos, tudo bem, nós vamos ter algumas necroses, pode ter uma insuficiência, né, como a gente viu anteriormente, pode ter uma angina e não temos grandes danos. Agora, quando nós temos uma área grande afetada e uma área que seja importante, aí sim nós vamos ter um prejuízo tecidual. E isso é o infarto, certo? E aí é quando a gente tem uma isquemia, ou seja, um prejuízo de forma irreversível. Gravem isso, tá? Quando nós temos um infarto, a gente tem uma isquemia irreversível em uma parte importante do coração. E aí nós vamos ter então o prejuízo do funcionamento cardíaco, tá bom? Então vamos lá, incidência muito comum em homens a partir da meia-idade, né, acima dos 40 anos, com pico de mortalidade por volta dos 80. E é prevalente entre os dois sexos. A gente tem, então, áreas de isquemias importantes, causas de infartos e de AVEs, né, em ambos os sexos, tanto em homens quanto em mulheres. O que vai fazer com que isso seja determinante? Os fatores de risco. E aí, então, como isso acontece, né? O aparecimento e evolução da isquemia vai depender de alguns fatores, principalmente a velocidade da progressão, a extensão e a duração da causa da obstrução coronária, né? Ou seja, a velocidade com que essa obstrução vai acontecer, a área que ela vai afetar e a causa, se é causa por aumento de lipídios, se é causa por obstrução coronária, e aí a gente vai ver alguns casos aqui para frente. O estado do miocárdio, né? Se ele está com hipertrofia cardíaca, se ele está com sobrecarga funcional, aqui entra, né, o caso dos estresses. O fumo também vai causar aí essa sobrecarga funcional. A existência de uma circulação colateral. Que é isso, né? Circulação colateral. Essa circulação colateral é isso aqui, ó, né? É o quê? É uma circulação que vai se desenvolver na área que foi afetada. Isso é muito importante, tá, pessoal? Para que o paciente não tenha tantos danos. E aí, por exemplo, se eu tenho um corte de nutrientes, né, de sangue aqui nessa área, né, se eu tenho uma obstrução, o que vai acontecer? O sangue não vai vir nessa área aqui. Só que aí, se eu tiver veias adjacentes aqui do ladinho, elas podem fazer com que esse sangue que viria daqui e não consegue passar aqui, ele venha para cá nessa região e aqui ele continue o seu caminho. É como se fosse um desvio, tá? Que o nosso organismo consegue fazer, principalmente o miocárdio, né? Essa circulação lateral ela é muito importante porque se ela ocorrer após uma obstrução, os danos vão ser pequenos. Agora, se ela não ocorrer, aí a gente pode ter um dano mais permanente. Bom, e também a gente tem as condições circulatórias, né? A condição que tá o meu vaso sanguíneo. E aí o maior determinante que eu vou ter para isso é a pressão arterial. Ela estando dentro dos seus níveis pressóricos normal, né? Dentro ali dos seus 120/80, a capacidade dela de transportar oxigênio no sangue vai ser bem maior. Agora, se ela tiver muito mais alterada, né, se o paciente tiver uma hipertensão, a capacidade vai ser diminuída por causa da pressão que é causada nas paredes das artérias, tá? Então, depende de quê? Vai depender da velocidade com que vai acontecer a obstrução e da área que ela vai atingir. Vai depender da sobrecarga do meu miocárdio, do músculo cardíaco, né? Como ele está trabalhando. Depender se vai ocorrer ou não uma circulação colateral, que é aquele desvio, né? Que as veias adjacentes que estão ali do lado vão poder fazer. E vai depender também da pressão arterial. Bom, vamos lá. A gente vai ter uma lesão
por isquemia, se acontecer então a reperfusão. Pode acontecer ou não, tá? Reperfusão, o que é isso? É o nome do fenômeno do retorno sanguíneo a um órgão ou logo depois, né, de um período de isquemia, ou seja, depois que ele ficou um período sem receber oxigênio, sem receber sangue, sem receber nutriente. E aí o sangue retorna para aquele local. Se o sangue não consegue passar, vai acontecer essas coisas aqui. E aí vamos lá. Vai acontecer principalmente alterações funcionais e estruturais. Por quê? Aquela área que está sendo obstruída, ela não vai conseguir cumprir a sua função. A sua estrutura também vai ficar prejudicada. Porque imagina uma quantidade grande de sangue sendo, então, uma área grande de sangue sendo parada naquele local, né? Imagina, por exemplo, uma mangueira. Você está segurando aquela mangueira e tem um fluxo de água ali. E aí você vai e coloca o dedo na ponta. O que acontece com aquilo? Ela começa a tremer, né? Porque você consegue sentir a pressão naquele local. A estrutura da veia ou da artéria naquele local, ela vai se alterar, porque ela vai começar a abrigar mais sangue, mais volume do que ela deveria. Então, por isso, a gente vai ter uma mudança estrutural e funcional. Pode acontecer uma reversão, né, dessa isquemia. E essa reversão pode ser uma restauração do fluxo sanguíneo total ou uma redução da perfusão local, que é o que? É a circulação colateral. Pode acontecer que a gente tenha também danos, tá? Que são o quê? Um edema celular grande no local, e aí essas células vão começar a inchar. E também pode acontecer necrose, né? Nessa área. Pode também acontecer a reperfusão, que é a volta do sangue, né? E aí a gente vai ter uma disfunção celular e tecidual. Como assim uma disfunção, né, celular e tecidual? As células vão ter diferenças na sua função e o tecido também. Por quê? Porque eles estão lesados, tá bom? Então, essa diferenciação aí, essa disfunção, é justamente por causa da célula e do tecido lesado, ok? Então, continuando, causas da obstrução. Primeira delas, e uma das mais importantes, aterosclerose. O que é isso, né? Aterosclerose. A gente sempre ouve falar. Aterosclerose é quando eu tenho, aqui nesse caso, né, uma artéria que está com a sua luz, né? A gente fala luz do vaso, para vocês entenderem. Essa região interna, né, do vaso sanguíneo, da artéria, é chamada de luz do vaso. E essa luz do vaso, nessa daqui que vocês podem ver, ela está desobstruída. Tudo que passa aqui é apenas sangue, tudo consegue passar, entrar aqui e sair aqui, ok? Agora, nesse caso aqui, a gente tem uma coisa que se chama placa aterosclerótica, né? Que é o que? O acúmulo de gordura ao redor da luz do vaso. E isso vai fazer com que a luz do vaso seja estreitada, tá vendo? Olha, aqui é onde eu tenho a luz do vaso totalmente liberada, o sangue flui normalmente, e aqui eu tenho a luz do vaso diminuída, então aqui não consegue fluir totalmente. Por quê? Por causa dessa placa aterosclerótica. E aí também pode ser por trombose, né? Por vasoespasmo. Vasoespasmo é quando eu tenho um vaso ou uma veia normal aqui, e aí em uma área, como nesse exemplo, né? Vai acontecer um estreitamento que vai causar um espasmo. Esse espasmo vai fazer com que haja uma constrição do vaso, não no vaso inteiro, né? Na veia inteira ou na artéria inteira. Vai acontecer apenas numa parte. E aí, nessa parte, da mesma forma, né, que acontece aqui na aterosclerose, a gente vai ter uma diminuição também, né, do fluxo sanguíneo, da mesma forma no vasoespasmo, ok? Então, as três principais causas de obstrução são a aterosclerose,
a trombose e o vasoespasmo. Bom, aqui um esqueminha para vocês verem, né? Uma artéria coronária normal, a luz do vaso totalmente desobstruída, aqui com uma obstrução em 25% e aqui com uma obstrução de 85%, né? E aqui a gente consegue ver que provavelmente esse sangue não vai passar e aqui a gente já poderia ter então um caso de isquemia, tá bom? Bom, duração da isquemia, né, corresponde principalmente ao tempo que o tecido pode tolerar ela. E isso vai me dar, então, dois tipos de isquemia. Eu tenho a isquemia relativa, que é quando diminui o aporte sanguíneo, né, eu tenho uma diminuição. Eu tenho o quê? A redução da quantidade de sangue. E eu tenho a isquemia absoluta, que é quando ocorre a supressão do aporte sanguíneo. Ou seja, aqui não reduz, aqui corta, né? Vem aqui e corta totalmente o fluxo sanguíneo. E aí, então, eu tenho uma isquemia celular absoluta, ok? Vamos lá, então os tipos principais que eu tenho a isquemia local. Essa daqui, por exemplo, aconteceu apenas onde? Apenas no dedão aqui, né, do pé do paciente. E essa isquemia, ela é apenas nesse local, ou seja, de alguma forma houve uma obstrução, muito comum com os diabéticos, né, porque a gente tem a facilidade muito maior de acontecer uma necrose por isquemia em pés diabéticos, devido justamente a esse corte do aporte sanguíneo em uma área. Nós temos a miocárdica, que é principalmente o infarto ou a insuficiência, e a gente vai ter uma aula tranquila só para isso, tá, pessoal? Então a gente vai falar sobre infarto e sobre AVE, né, que é o acidente vascular isquêmico ou hemorrágico. A gente vai ter uma aula separada para falar cada um deles. Por enquanto, a gente está falando apenas de isquemia, que é a forma como eles acontecem, tá bom? Então, as três principais são a necrose local, que a gente já estudou, né, o que é necrose, a miocárdica, que são os infartos e as insuficiências, e a cerebral, né, que são os AVEs, né, acidente vascular isquêmico. Ok? Aqui a gente tem um coração, né? Esse daqui é um coração já dissecado, e aqui a gente pode ver nessa área uma área de isquemia, certo? Não sei se dá para vocês entenderem melhor, mas aqui provavelmente nós teríamos o nó sinusal, aqui o segundo nó, e aqui embaixo, ó, a gente teria então o feixe de His. Então, onde foi essa isquemia? Em qual área que a gente teve essa isquemia aqui? No feixe de His. Por quê? Porque a gente consegue ver que não passou o sangue para essa área e nem para essa, certo? Então, aqui a gente pode ver, então, uma isquemia no feixe de His. E aí, pessoal, é isso. Por hoje é só essa parte de isquemia. Espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, não hesite em me procurar, tá bom? A qualquer momento, a qualquer horário. Às vezes não respondo na hora, como vocês já sabem, mas sempre respondo para vocês. Os trabalhos eu mandei corrigindo, ficaram muito bons, parabéns, tá? Não deixem de deixar o presente aí embaixo, quando vocês assistirem. E muito obrigada!